Vamos lá, meus caros, tudo bem? Partindo agora para a sucessão presidencial aqui no finalzinho ali do governo JK. Vocês já sabem de toda a situação da crise que estava o governo na sua fase final. E ainda tem que organizar as eleições. Então vamos lá. Nós tivemos ali como um dos últimos atos ali de enfrentamento do governo JK, ali em 1960, uma revolta de militares, que foi motivada por um sequestro de um avião, que virou uma verdadeira de uma várzea aí no Brasil. Essa revolta de militares da aeronáutica ficou conhecida como Revolta das Aragarças. Essa revolta das Aragarças, ela trazia os militares ali que queriam jogar ali uma bomba no Palácio do Catete, ali no Palácio do Governo, e na Casa Presidencial no Palácio da Guanabara, e eliminar o JK. Essa situação também, esses militares da aeronáutica acusavam o Leonel Brizola, né, que era o cunhado ali do vice-presidente João Goulart, de organizar ali uma milícia comunista e tentar incentivar o Brasil a uma revolta comunista nesse momento. A situação fica meio tensa, a revolta dura 36 horas, inclusive ali esses militares pedem apoio ao Carlos Lacerda, lá da imprensa, que era aquele cara ligado ao DN, um direitista. Acontece que o Carlos Lacerda se posiciona de forma contrária a esse movimento dos militares da aeronáutica, denuncia o movimento, que a conspiração toda que estava ocorrendo ao Ministério da Guerra, e ali os caras vão ser presos, alguns e outros irão fugir ali no avião, e eles vão para o Paraguai, outros vão para a Argentina e outros vão para a Bolívia. A situação não está boa ali, e o JK precisa organizar as eleições. Nessa organização, quem são os candidatos? O Marechal Teixeira Lott, aquele que segurou o golpe, que fez com que o golpe militar não ocorresse e JK governasse. Então, ali ele é colocado como candidato governista, né? Lembrando que o Marechal Lott, naquele momento, ele não tinha interesses políticos no governo, viu? Quando ele segurou o golpe. Ele simplesmente se porta como um legalista. Não havia candidatos para o PTB e o PSD nesse momento, dada a situação de tamanho problema que havia no governo, na fase final do governo JK. E ali eles acabam, por uma certa forma, até pressão, podemos assim dizer, ali acabam colocando o Marechal Lott como candidato. E quem são os apoios? Aqui era um grupo enorme, não coloquei todos os partidos, mas eu coloquei apenas alguns. O PTB, ali o tradicional PTB, a parceria juntamente com o PSD, o PSB, que era o partido de centro-esquerda, e o outro também era o PRT, o Partido Republicano Trabalhista, ali também. Então, você tinha também o PST, que era o Partido Social Trabalhista, que vai fazer parte desse grupo aqui. Por outro lado, o outro candidato era Adhemar de Barros. Adhemar de Barros, ex-governador de São Paulo, ali do Partido Social Progressista, malandrão, falava muito bem, tal. E o outro candidato que surge aí também de São Paulo era mais um populista, juntamente com Adhemar de Barros. Só que esse populista, também sendo um populista de direita, era um mega populista. Pensa num cara que era um teatrólogo. Ele tinha todas as suas características, fazia um teatro. Ele era um professor de português que fazia questão de falar errado para as pessoas acharem que ele era gente do povo. Esse cara tem uma carreira meteórica. Ele sai de vereador, não termina nenhum mandato e passa de vereador para prefeito, de prefeito para governador, de governador candidato à presidência. Quem é ele? Ele é candidato pelo PTN, Partido Trabalhista Nacional, tem o apoio do PDC, Partido Democrata Cristão, do PR, o Partido da República, Partido Republicano, o PL, o Partido Libertador, e quem mais? A UDN, o Partido da Direita. Apoia Jânio Quadros ali. A UDN vê a oportunidade de lançar o seu candidato, e esse candidato que eles vão apoiar é Jânio Quadros. Agora é a hora. E Jânio Quadros, ele tem uma campanha eleitoral de combate à corrupção. Foi assim que ele foi eleito. E agora, o discurso do Jânio Quadros, ele se encaixa muito bem no contexto. Por isso que é necessário você olhar
para as últimas 2 aulas que eu fiz para vocês, e aí você vai olhar para todo aquele contexto problemático e ver a figura do Jânio Quadros. Jânio Quadros, em seu discurso, fazia questão de se posicionar como indivíduo cristão, católico, ministro da Eucaristia na Igreja da Sé em São Paulo, dada uma situação de uma figura de um moralismo exacerbado que ele atuava, um ser moral incorruptível. Toda a sua campanha, desde vereador a governador, a presidente da República, ele sempre dizia que iria varrer a corrupção e que o grande problema do Brasil é a corrupção. Esse era o grande discurso. E aí ele tinha como símbolo uma vassoura, ele era chamado ali de candidato vassourinha, né? Até o jingle da música dele era varre, 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 vassourinha. Ele ia varrer a corrupção do Brasil. E colocava-se como a pessoa mais honesta que havia ali no Brasil. Bom, Jânio Quadros, ele é um populista, ele segue o quadro populista, ele segue a figura do moralismo, ele traz ali questões morais do mais absurdo que você possa imaginar, e ele é um cara demagogo também. Ele fala muito bem, ele traz aquela situação da fala popular. Jânio Quadros, que usava ternos coloridos, que representava a população mais pobre, tinha o costume de falar errado sendo um professor de português. Em meio aos seus comícios, pegava uma marmitex, comia comida fria e dava para a galera que estava embaixo. Ou abria o seu terno, tirava um pão com mortadela e comia metade e dava para o cara. Tinha o costume de falar não pão com mortadela, mas pão com mortandela. E aí o povo olhava para ele e dizia: esse é gente como a gente. Jânio Quadros é eleito presidente do Brasil, dado a uma fala totalmente ligada a uma visão moral contra a corrupção e sendo o indivíduo mais honesto que havia no Brasil. Como vice-presidente, foi eleito também João Goulart. João Goulart, que não é parceiro de Jânio Quadros, mas lembrando muito bem que desde ali da Constituição de 1946, nós temos eleições para presidente e vice-presidente separados. Então João Goulart é eleito vice-presidente mais uma vez. E assim chamada a parceria de Jânio Quadros e João Goulart. A grande questão é que eles são de praticamente linhas completamente diferentes. Jânio Quadros, com o apoio da direita, falava ali em acabar com as dívidas do Brasil por uma política de austeridade extremamente forte, através de uma visão de liberalismo econômico e tal, dando um discurso moral anticorrupção, que é a ideia ali defendida pelos mecanismos da direita desta época. Por outro lado, João Goulart é o cara que vem do trabalhismo, da figura ali de Getúlio Vargas, muito taxado como um cara que até mesmo era comunista por um momento 100%, sendo um dos maiores fazendeiros do Brasil e do Uruguai, uma situação que não combina muito bem. Mas é esse grupo, é essa dupla que é eleita. Galera, próximo vídeo, governo de Jânio Quadros.